Kratos não começou como um deus, e talvez esse seja o ponto mais importante para entender a história dele. Antes de ser conhecido como o deus da guerra, antes de enfrentar deuses e destruir reinos inteiros, ele era apenas um homem, um guerreiro espartano, criado em um ambiente onde força era tudo e a fraqueza simplesmente não era uma opção. Desde cedo, Kratos aprendeu que sobreviver significava lutar, e não apenas lutar, mas vencer, não importando o custo. Esse tipo de mentalidade moldou completamente quem ele se tornou. Ele claramente não era um herói. Nunca foi. Ele era um soldado, alguém que fazia o que precisava ser feito, sem questionar muitas consequências. Sendo muito habilidoso e extremamente forte, houve um momento em que isso não foi o suficiente. Em uma batalha decisiva, Kratos se viu à beira da derrota. Cercado, sem saída e prestes a morrer, ele tomou uma decisão desesperada que mudaria sua vida para sempre. Ele chamou por ajuda. E não foi qualquer ajuda não, ele chamou por Ares, o deus da guerra. Naquele momento, Kratos não pensou o que isso significava. Ele não pensou em preço, em consequência ou em futuro. Ele só queria sobreviver, só queria vencer. E Ares respondeu. Cedeu a ele um poder inimaginável e o transformou em seu servo. Foi exatamente ali que nasceram as Lâminas do Caos, a marca registrada de Kratos. As armas que não apenas davam poder a Kratos, mas também o prendiam a um deus que ele havia servido. A partir dali, Kratos deixou de ser apenas um guerreiro. Ele se tornou uma ferramenta, uma arma na mão de um deus. E é exatamente aqui que começa a tragédia de verdade. Consumido pela influência de Ares e pela própria sede de violência que sempre existiu dentro dele, Kratos passou a destruir tudo em seu caminho sem questionar. Vilas, exércitos, inocentes, nada importava. Até que em um momento cruel e calculado, Ares decidiu provar um ponto. Ele manipulou Kratos e fez com que ele matasse a própria esposa e filha, sem saber e sem perceber. Quando Kratos finalmente entendeu o que tinha feito, não havia mais volta. A dor daquele momento não era algo que podia ser explicado. Era culpa, arrependimento e vazio, tudo ao mesmo tempo. E foi isso que quebrou ele completamente. A partir daquele instante, Kratos deixou de lutar por glória ou vitória. Ele passou a lutar por vingança. Ares precisava pagar. Os deuses precisavam pagar. O mundo precisava pagar. E durante anos foi exatamente isso que ele fez. Kratos trilhou um caminho de destruição absoluta. Ele enfrentou criaturas mitológicas, desafiou o próprio Olimpo e matou deuses que antes eram considerados intocáveis. Cada batalha era mais brutal que a anterior. Cada vitória deixava um rastro maior de destruição. Mas existe um detalhe que muita gente ignora quando olha para essa fase do Kratos. Nada disso trouxe paz a ele. A vingança, que parecia ser o objetivo final, nunca foi o suficiente. Cada deus que caía não diminuía sua dor. Cada vitória não preenchia o vazio. Muito pelo contrário, parecia que tudo só piorava. E mesmo assim ele continuava. Porque parar significava encarar a realidade. Significava lidar com o que ele tinha feito. E isso era algo que ele não conseguia suportar. No fim de toda essa jornada, Kratos conseguiu o que queria. Ele destruiu Ares, enfrentou os Zeus, derrotou o Olimpo inteiro. Ele literalmente mudou o mundo ao seu redor através da força. Mas quando tudo acabou, não sobrou nada pro Betinha. E é exatamente nesse momento que começa a maior transformação do personagem. Muita gente olha para esse Kratos, o Kratos da Grécia, e pensa que esse era o auge dele. Que ali estava o verdadeiro deus da guerra, alguém imbatível, imparável e sem limites. Mas essa visão acaba ignorando o ponto essencial do personagem. Aquele Kratos não era forte, ele era descontrolado. Ele não escolhia o que fazia, ele reagia. Era movido por dor, por ódio e por trauma. Ele não tinha controle sobre si mesmo, e alguém que não tem controle não é livre. Anos depois, em Midgard, a gente encontra um Kratos completamente diferente. Mais velho, mais calado, mais fechado, mas principalmente mais consciente. Agora ele não era mais um servo, não era mais uma arma, e nem alguém consumido por guerra. Pela primeira vez, Kratos tem algo que nunca teve antes: escolha. E mesmo tendo poder o suficiente para continuar destruindo tudo, ele escolhe não fazer isso. Ele evita os conflitos e controla a própria raiva. Ele pensa antes de agir. Isso até pode parecer algo simples, mas para ele, o descontrolável Kratos, na verdade, isso é muito mais difícil do que qualquer batalha que ele já enfrentou. Porque lutar contra inimigos externos é fácil comparado a lutar contra si mesmo. E é exatamente isso que Kratos faz todos os dias. Outro ponto fundamental dessa mudança de Kratos é o Atreus. O filho dele não é apenas um companheiro de jornada. Ele é o motivo pelo qual Kratos tenta ser diferente. Atreus representa uma segunda chance. Não de apagar o passado, porque isso é impossível, mas sim de construir algo melhor a partir dele. Kratos sabe exatamente onde o caminho da raiva leva. Ele já percorreu esse caminho até o fim.
bem, e por isso que ele faz de tudo para impedir que o filho siga a mesma direção. Cada ensinamento, cada correção, cada momento que ele parece duro ou distante, tudo isso vem de um lugar muito específico. Medo. Não medo dos inimigos, é claro, e nem medo de perder a luta, mas o medo de ver o próprio filho se tornar aquilo que ele já foi um dia. E isso muda completamente a forma como a gente deveria enxergar o personagem. Ele não quer mais guerras, ele não quer mais conflitos, ele quer paz. A maior batalha de Kratos não é contra os deuses ou monstros, é contra ele mesmo. É aqui que entra a parte que muita gente não entende. Existe uma ideia muito comum de que o Kratos atual é mais fraco, que ele perdeu a essência, que ele não é mais o mesmo de antes. Mas essa visão só existe porque muita gente confunde violência com força. O Kratos antigo destruía tudo, ele era agressivo, impulsivo e imparável. Mas ele não tinha controle, ele era dominado pelas próprias emoções. Já o Kratos atual continua tendo todo esse poder. A diferença é que agora ele controla esse poder. É isso que define a verdadeira força do personagem. Porque qualquer pessoa pode perder controle, qualquer pessoa pode agir por impulso. Pode explodir em um momento de raiva, mas se controlar mesmo tendo motivos para não fazer isso, exige muito mais. Exige consciência, disciplina e evolução. Obviamente o Kratos não deixou de ser forte, ele deixou de ser escravo da própria dor. E talvez seja exatamente por isso que muita gente não percebe a mudança, porque a evolução dele não é algo chamativo, não tem grandes explosões, não tem momentos exagerados o tempo todo. Ela acontece de forma silenciosa, nas decisões que ele toma, nas lutas que ele evita e nas palavras que ele escolhe, e principalmente nas coisas que ele decide não fazer. No fundo, tudo que o Kratos quer agora é algo muito mais simples do que qualquer outra coisa que ele já buscou antes. Ele não quer poder, ele não quer vingança, ele não quer provar nada pra ninguém. Ele só quer paz e quer garantir que o filho dele tenha um futuro melhor do que o dele. E isso transforma completamente o significado da jornada dele. O Kratos não é mais um símbolo da destruição, ele é um exemplo de alguém que tentou mudar, mesmo carregado por um passado que nunca vai desaparecer. Isso acaba sendo muito mais difícil do que derrotar qualquer deus, porque não se trata de força física, se trata de escolha, de consciência e da evolução do personagem. Então quando alguém diz que o Kratos atual é mais fraco, na verdade essa pessoa não entendeu o personagem, porque o verdadeiro poder de Kratos nunca esteve apenas na força dele, sempre esteve na capacidade de continuar seguindo em frente mesmo depois de tudo que ele fez. No final das contas, a história do Kratos não é sobre vingança, nunca foi, é sobre carregar os erros que não podem ser apagados e ainda assim escolher ser melhor todos os dias. E se isso não é força, nada mais é.